Martelo e Bigorna. O martelo de Nietzsche bate novamente. Olá, bigornas e estribos, aqui quem vos fala é Alyosha, do seu programa que um dia será dominical e pontual às 9 da manhã, Martelo e Bigorna. Vejamos quais são as marteladas desta semana. O assunto da semana é a indicação do presidente Lula, na quinta-feira passada, dia 1º de junho, de Cristiano Zanin, que foi seu advogado no processo da Lava Jato, para ocupar a vaga do então ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Agora, Zanin será sabatinado no Senado, que pode ou não confirmar a indicação. Antes de prosseguir, cabe informar o que é o Supremo Tribunal Federal, a lei que rege a nomeação e fazer um levantamento dos presidentes e suas indicações. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e a ele compete a guarda da Constituição. É composto por 11 ministros nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, isto é, 41 senadores têm pelo menos que aprovar. Entre suas principais atribuições está a de julgar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei. É a última instância da justiça comum, isto é, a justiça não especializada, como a eleitoral, a trabalhista ou a militar, que ficam de fora aí. O Supremo é dividido em 2 turmas de ministros. Caso seja necessária, a decisão de uma turma pode ser recorrida ao plenário do tribunal para ter uma decisão definitiva e sem mais apelos. Segundo o artigo 84 da Constituição, inciso 14, compete privativamente ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. E o artigo 101 da Constituição determina que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, que comprovem pelo menos 15 anos de atividade jurídica. No histórico de nomeação de ministros pelos presidentes, de hoje para trás temos: Bolsonaro indicou André Mendonça em 2021 e Nunes Marques em 2020. Michel Temer indicou Alexandre de Moraes em 2017. Dilma indicou 5 ministros: Edson Fachin em 2015, Luiz Roberto Barroso em 2013, Rosa Weber em 2011, Luiz Fux também em 2011 e Teori Zavascki. Lula indicou 8 ministros: César Peluso, Menezes Direito, Aires Brito, Carmen Lúcia, em 2006, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Joaquim Barbosa e Dias Toffoli, em 2009. Fernando Henrique Cardoso indicou 3 ministros: Ellen Grace, Nelson Jobim e, em 2002, Gilmar Mendes. Collor indicou 4 ministros: Carlos Veloso, Ilmar Galvão, Francisco Rezec e seu primo, Marco Aurélio de Mello. José Sarney indicou 5 ministros. Na ditadura, Figueiredo, em exatos 6 anos de governo, indicou 9 ministros. Geisel, em exatos 5 anos de governo, indicou 7 ministros. Médici, em cerca de 4 anos e meio de governo, indicou 4 ministros. Costa e Silva, em pouco mais de 2 anos de governo, indicou 4 ministros. E Castelo Branco, em quase 3 anos de governo, indicou 8 ministros. A ditadura foi o período em que mais houve indicação de ministros por presidentes. Afora ela, outros 2 militares, os marechais da República, indicaram Deodoro, em 2 anos de governo, 15 ministros, e Floriano, em 3 anos de governo, 15 ministros. Então, como Zanin tem mais de 35 e menos de 65 anos de idade, ele tem 47, como tem notável saber jurídico, ganhou visibilidade nacional na exemplar defesa de Lula na Operação Lava Jato, mas já era reconhecido na atuação em direito empresarial. E como tem reputação ilibada, ele preenche os requisitos previstos em lei. Na mídia, surgem questionamentos por sua proximidade com Lula. A mais fraca diz que ele recebeu 1,7 milhão do PT na defesa de Lula. Ora,
Isso só demonstra que ele atuou como profissional que cobra por seus serviços, e não como militante do partido que trabalharia voluntariamente. Além disso, no tocante à proximidade, quer proximidade maior do que indicar o próprio primo para o Supremo? Esse foi o caso do então presidente Fernando Collor de Mello, que indicou seu primo, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, para o Supremo e foi aprovado. Questiona-se a formação acadêmica de Zanin, pelo fato de não ter doutorado nem mestrado. Ora, pelo que me consta, Marco Aurélio também não tinha doutorado. Carmen Lúcia também não tem doutorado. E Rosa Weber nem mestrado nem doutorado. Portanto, juridicamente, as objeções contra a indicação de Zanin não se sustentam. A indicação de Zanin é juridicamente legal. Soma-se a essas críticas outras no tocante à representatividade. A grande mídia veiculou aqueles que argumentam que Lula deveria indicar uma mulher negra. Nos comentários de internautas, há também menção à representatividade LGBTQI+, isto é, a representatividade de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e demais orientações sexuais e identidades de gênero no Supremo Tribunal Federal. Segundo o histórico de indicações ao STF, como vimos, apenas FHC, Lula e Dilma indicaram uma mulher ao STF. FHC indicou Ellen Grace, Lula indicou Carmen Lúcia e Dilma indicou Rosa Weber. E apenas Lula indicou um homem preto, Joaquim Barbosa. O caso de Joaquim Barbosa é emblemático. Indicado por Lula, não deixou de ser crítico do governo. Homem preto, à época, não defendeu as cotas raciais. O caso de Joaquim Barbosa poderia ser utilizado como argumento para defender a indicação de Zanin, pois mostraria que é possível haver indicação ao cargo sem haver clientelismo, sem subserviência, sem dívida do juiz ao presidente. E, ao mesmo tempo, demonstrar que o indicado por representatividade pode não seguir as preferências dos movimentos sociais, ou mesmo nem sequer ouvi-los, como foi o caso de Sérgio Camargo à frente da Fundação Palmares. Para mim, a questão mais importante não é saber se a relação entre Lula e Zanin pode vir a ser de cobertura. Lula e Zanin são agentes numa estrutura. Questionar os agentes não resolve a questão. É preciso questionar a estrutura. Afinal, a suspeita de cumplicidade entre presidente e juízes cabe a qualquer presidente e qualquer juiz, visto que a estrutura que oferece esta oportunidade de conluio. Por isso, e com razão, permanecem as críticas. Nos comentários de internautas a respeito, interroga-se como pode políticos chancelarem os juízes em cujas graças poderão cair caso venham a ser julgados. Afinal, a indicação é política ou por competência? Repito, o ponto mais importante a questionar é a estrutura. Por exemplo, e se os cargos de ministro do STF fossem por concurso público além da experiência profissional? Essa questão é baseada na crença de que a prova de um concurso seria garantia de competência e seria o concurso capaz de reunir os predicados necessários à função do cargo. Bom, se essa opção não é a melhor, e se fossem os ministros do Supremo escolhidos por votação de um colegiado de desembargadores ou juízes federais, assim como os cardeais elegem o Papa? Uma votação entre os pares que teriam conhecimento necessário das funções do cargo para avaliar os candidatos. Ou, se fosse votação popular, como para o cargo de presidente da República. E se tivessem os ministros do Supremo mandato de exercício da função? Mandato de 4, 5, 8, 10 anos. Mas um mandato. E se houvessem cotas para mulheres no Supremo Tribunal Federal, assim como há para os partidos políticos? E se houvesse cotas sociais, raciais, para pessoas com deficiência, para indígenas, quilombolas e LGBTQI+, na composição dos ministros? Agora, Zanin será sabatinado no Senado. O ponto é que qualquer indicado pode antever as preferências dos senadores, se constitui em maioria conservadora ou progressista, e responder conforme a predileção destes, e nada impede que, uma vez indicado, atue diferentemente, pois assim como políticos não são obrigados a manter promessas de campanha ou plataformas de governo, assim também juízes não são obrigados a manter suas opiniões ou interpretações da lei.
Não há dispositivos institucionais que os forcem a isso. Por outro lado, cobrar tal inflexibilidade de postura seria mesmo melhor quando as circunstâncias mudam? Ou seria o caso de distinguir quais pautas independem de mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças do processo civilizatório, mudanças de vontade de saber e poder, mudanças de epistemes de época? Acaso haveria alguma pauta que independe de mudanças? Seriam estas as pautas ligadas a valores humanos incondicionais? Temas como aborto ou pena de morte seriam questões de convicção de fórum íntimo ou inegociáveis como conquista da, digamos assim, civilização humana? As eleições ou indicação em si não são suficientes para assegurar que os políticos ou quem é indicado fará de tudo que puderem para maximizar o bem-estar dos cidadãos. Como impedir que os eleitos ou indicados esqueçam o bem comum e simplesmente conspirem contra seus rivais? Simplesmente ajam para aumentar a própria riqueza e ou a de seus amigos? Simplesmente operem por troca de favores clientelistas para familiares e amigos? Simplesmente escolham políticas que beneficiem interesses particulares ou de algum grupo específico e influente e poderoso? Um exemplo de praxe é quando votam um aumento do próprio salário. Um político ainda precisa se preocupar com a reeleição. Isso é, a reeleição é um incentivo para uma boa atuação. E um magistrado? Acaso todas as sentenças são inequívocas? E isso no duplo sentido. Isto é, as sentenças são todas puras e isentas de erros? As sentenças não admitem outra interpretação, outra via, outra resolução? É por essa inequivocidade que tem o direito de permanecer no cargo até a aposentadoria compulsória? Se questionamos a possibilidade de mandatos para juízes, deveríamos também questionar as reeleições infinitas do Legislativo, mas o tema de hoje era o Judiciário. Fiquemos com estas reflexões. Abraços e até a próxima semana. Tchau, tchau.